Gênesis 1:2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Esse movimento sugere cuidado, expectativa e poder criativo, pois desde o início, o Espírito Santo se revela como agente ativo da vida, da ordem e do propósito divino, num testemunho contínuo de sua presença, conduzindo a criação e a redenção. Quando Deus forma o homem do pó da terra, é o sopro divino que comunica a vida. Desde o início, a vida humana está inseparavelmente ligada à ação do Espírito. Ele não apenas cria, mas sustenta e vivifica toda a existência. Ao longo do Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifesta de forma seletiva, capacitando pessoas para tarefas específicas. Nos Juízes, o Espírito vinha sobre homens como Gideão, Jefté e Sansão, concedendo poder para libertar Israel. Nos Reis, especialmente em Davi, o Espírito concedia liderança segundo o coração de Deus. Nos artífices, como Bezalel, o Espírito concedia habilidade, sabedoria e criatividade para a construção do tabernáculo. Além disso, o Espírito falava por meio dos profetas, inspirando a palavra de Deus e chamando o povo ao arrependimento e à fidelidade à aliança. Finalmente, os profetas anunciam um tempo futuro em que a atuação do Espírito seria mais profunda e universal. Joel promete um derramamento do Espírito sobre toda a carne. Ezequiel fala de um novo coração e de um Espírito que habitaria dentro do povo, capacitando-o a obedecer a Deus. Essas promessas apontam para uma mudança decisiva. O Espírito não apenas viria sobre alguns, mas passaria a habitar em muitos, marcando uma nova etapa da relação entre Deus e seu povo. Quando chegam os dias de Jesus, ele foi concebido pelo Espírito, ungido por ele no batismo e por ele conduzido durante seu ministério. Jesus vive e ministra no poder do Espírito, anunciando que sua partida abriria caminho para uma nova experiência do Espírito para seus discípulos. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, as promessas antigas se cumprem e o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, não mais de modo temporário, mas permanente. O que antes era privilégio de poucos, torna-se dádiva para todos os que creem. O Espírito inaugura a igreja, capacita para o testemunho, rompe barreiras linguísticas e culturais e aponta para a universalidade da salvação em Cristo, o início de uma nova era do Espírito habitando no povo de Deus. Como parte desse povo, Igreja de Jesus desde Morungaba, vamos fazer de 2026 um ano para aprofundarmos nossa dependência com o Espírito Santo, num relacionamento mais íntimo com o nosso Deus, buscando pureza pessoal e poder para sermos testemunhas de Jesus e instrumentos nas mãos do Eterno, unidos em favor de uma mesma visão para a glória de Deus. 2026, o ano do Espírito Santo. Nada melhor nesse domingo de Pentecostes do que nós resgatarmos, esse vídeo do nosso ano profético, que é tão didático e já nos ajuda a olhar para aquilo que é necessário para que eu possa partir dali, para que nós possamos hoje pela manhã termos um momento breve na palavra por conta do horário. Fique tranquila, eu serei assim bem ligeiro. Mas eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia ou acompanhar com a gente aqui pela TV, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, onde nós vamos encontrar esse registro. Quantos estão comigo para esse momento tão especial da palavra? Diz assim:
No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como que o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém, e quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isso é possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isto até aqui? Você pode orar comigo mais uma vez? Nós queremos agradecê-lo hoje pela manhã, Senhor, por tanto que do Senhor nós já temos recebido, e temos recebido desde antes da fundação do mundo, quando o Senhor já proveu em Jesus a nossa redenção, para a nossa salvação, para o propósito eterno que o Senhor tem com a gente. Hoje, neste dia tão especial, em que nós resgatamos o que o Senhor também fez, derramando o seu Espírito, misturando a vida de Jesus com a nossa vida, nós agradecemos e pedimos que o Senhor nos abra o entendimento e nos favoreça hoje pela manhã a compreensão deste mistério, mas que se faz carne no nosso dia a dia, em nós, para que o Senhor se manifeste através de nós. Então glorifica o teu nome hoje pela manhã, glorifica o teu nome em nós hoje pela manhã, através da tua palavra, preciosa e bendita semente, que já foi e ainda será lançada sobre o solo do nosso coração, que nós queremos seja encontrado uma boa terra, para que acolha esta semente e possa assim, ao final de todo o processo, produzir muitos frutos para a glória do Senhor. Nós assim oramos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus o fazemos. Amém, amém e amém. Deus Espírito Santo, parte do Deus eterno, família Deus, Ele, como você viu aqui na nossa vinheta, nesse vídeo que nós acabamos de assistir uma vez mais, Ele está presente em todo o processo da ação de Deus na história de todos nós, em favor de todos nós. E essa presença foi sempre manifesta ao longo dessa história que é contada nas Escrituras Sagradas. Se você tem feito uma leitura da palavra de Deus, você sabe que no momento nós estamos no livro de Jó, caso você esteja acompanhando nesse alinhamento que nós propusemos, ou se você está, de alguma forma, lendo a Bíblia, num próprio caminho que você adotou, né, dentro de uma metodologia que você acolheu, que você estabeleceu, muito bom também. Não fique de fora de uma leitura bíblica anual, porque é essencial para mim e essencial para você. Então você deve ter contato com as Escrituras, percebendo sempre como o Espírito de Deus, ele vinha, principalmente no Antigo Testamento, e capacitava pessoas, como inclusive nós já vimos aqui na vinheta. Quantos estão comigo até aqui, estão entendendo? Mas havia uma promessa de que ele estaria em nós. Foi o que Jesus, ele disse: eu preciso voltar para casa, mas eu vou pedir ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, e Ele estará em vocês. E Ele fará muita coisa em vocês para realizar coisas maiores
através de vocês. Quantos são candidatos aqui ao que Deus tem para a sua vida e ao que Deus tem para a vida de quem a gente conhece e a gente vier a conhecer através de nós? Quantos estão aqui candidatos a serem instrumentos de Deus neste tempo, nessa geração, em favor de todo mundo que a gente puder alcançar com as nossas vidas? Então este registro aqui do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, numa festa judaica, a festa de Pentecostes, né? É o momento em que essa promessa ela se cumpre, em que o Espírito Santo chegou, em que o Espírito Santo, por assim dizer, vou usar uma expressão forte aqui, Cláudio, ele nos invadiu, nós somos invadidos pela presença de Deus por seu Espírito, e ele faz nascer a igreja de Jesus. E esta igreja, naquele primeiro momento, cerca de 120 pessoas que estavam ali aguardando, unânimes, esperando o cumprimento da promessa, essas primeiras cerca de 120 pessoas foram a gente que naquele dia receberam o Espírito Santo. A igreja nasce porque Deus é um Deus que tem uma mensagem para a gente como nós. Quantos querem saber o que Deus tem para dizer? Deus tem uma mensagem para a gente e nós somos aqueles por quem Deus quer ser entendido. Sabia disso? Deus quer fazer-se entender, Mauriane. Ele quer que nós possamos alcançar o que Ele tem para nos dizer. Então, Ele tem uma mensagem, Ele quer ser compreendido, Vânia Maria, e Ele também quer transformar a vida daqueles com quem Ele possa contar. Deixa eu verificar de novo aqui, com quantos aqui Deus pode contar? Pode contar com você, que coisa boa! Independentemente do que seja a sua vocação, o seu caminho profissional, Deus quer contar com você. Então, em primeiro lugar, o que eu quero destacar aqui? É que o Espírito Santo, que nós lemos nesse texto, ele é aquele que traduz Deus para os homens. Foi isso que ele fez naquele dia. Traduziu Deus para as pessoas, fez com que aquelas pessoas entendessem o que Deus queria dizer para elas. Foi exatamente isso o que as pessoas começaram a experimentar naqueles dias. Que Deus os amava tanto, que Deus os amava de uma tal maneira, que se permitiu fazer-se entendido por eles. Deus é um Deus que fala a nossa língua. Deus é um Deus que fala a nossa língua. Então, qualquer pessoa que diga assim, mas eu não entendo muito o que Deus ele está tentando me dizer, saiba que se tem alguém interessado em que você entenda o que Ele tem para dizer para você, é o eterno nosso Deus. Ele quer que você entenda e assim entenda com clareza, e é por isso que naquele dia ele falou a língua de toda aquela gente, 22 nações que estavam representadas por aquelas pessoas que vieram para a festa. Eram milhares de pessoas, Janaína, na cidade de Jerusalém, e nós vimos aqui a nacionalidade deles. Eu não vou ler de novo, mas dos partos, não é? Aos árabes, 22 nações representadas, gente que veio para participar daquela festa. E o que foi que aconteceu com eles? Deus diz, eu amo tanto vocês que eu falo de uma forma que vocês possam entender o que eu tenho para lhes dizer. A primeira marca assim desse amor de Deus é a maneira como Deus se organizou na nossa história, através da sua palavra, para que nós possamos assim entender o quanto Ele nos ama falando a nossa língua. Por isso que é tão especial o processo em que a palavra de Deus vai sendo assim traduzida, né, para todos os idiomas e para todos os dialetos. Tem muita gente ainda que não tem uma Bíblia na sua própria língua, no seu próprio idioma. Mas aqui a igreja nasce com essa consciência de que Deus, Ele quer fazer-se entender. E o que é que Deus, Ele quer que eu entenda? Que Ele não quer morar num lugar como esse aqui. Por mais que a gente procure deixar bem arrumado, tem uma cênica, né, de uma iluminação, vai entrar uma reforma aqui, o Antônio Marcos vai produzir, vai ficar muito bonito, mais aconchegante, mais acolhedor, mas não é aqui que Deus, Ele pretende fazer a sua habitação.
Lá no Antigo Testamento, quando tinha o tabernáculo e depois o templo, era assim uma sombra do que ele pretendia fazer. Sabe onde, Regina, que Deus ele quer morar? Finalmente, ele deixou claro isso, e no Pentecostes isso se cumpre, em templo que ri. Dá um sorriso aí. Olha lá, Elisa, o Kaique, hein? É em templo que ri. Quantos choraram essa semana por qualquer motivo? Chorou por qualquer motivo. Em templo que chora, né? Quantos hoje aqui já deram um abraço em alguém? Olha aí que coisa boa, eu recebi muitos abraços. Deus, ele quer morar em templos assim, em gente, na vida da gente, na minha e na sua. Então diz para quem está ao seu lado, Deus quer morar na sua vida. Deus quer morar na sua vida. Não vou ficar fazendo isso sempre, pedindo para você falar para quem está do lado, fique tranquilo. Mas é apenas uma maneira de a gente dizer o seguinte: onde é que Deus mora? É na vida de gente. Qual que é a condição, Josimar? É na vida de gente que se comprometa com Jesus. Você já está comprometido com Jesus? Preste atenção nessa pergunta. Você já está comprometido com Jesus? Essa questão. Talvez a gente chegou meio assim, desatento. O que será que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou fazendo aqui? Deus está falando no seu idioma, na sua língua, está dizendo assim: eu quero morar na sua vida. Só precisa de uma resposta de fé sua. Comprometa-se comigo. Comprometa-se comigo que nós vamos andar junto. É junto e misturado, literalmente. É a vida de Deus, a vida de Jesus misturada com a minha vida. Essa é a proposta do céu para a vida da gente aqui na terra. É isso que vai fazer sentido no final das contas. Você vai ver. Você vai ver. Aqueles que, desde crianças, ou na sua adolescência, ou na sua juventude, ou como eu, já na juventude mais para a maturidade, eu não quero voltar atrás. Eu pretendo chegar lá, se até lá o Senhor não voltar, quando tiver meus cabelos branquinhos, ou não tiver nenhum cabelo na cabeça, não sei o que vai acontecer, qual que é o processo. Está aumentando aqui o campo de pouso, aqui, por assim dizer. Faz parte, é assim que é, está tudo certo, é assim que é. Mas eu quero chegar lá, na minha velhice, olhando para trás e dizendo assim: bendito seja o nome do Senhor que me resgatou, que me salvou e me conduziu até aqui. Eu quero chegar lá sem lamentos, sem nada para reclamar, mas sempre motivos para agradecer. Então o que é que o Pentecostes anuncia? Que hoje, Deus tem milhões de endereços onde Ele mora. Quantos são aqui endereços onde Deus está? Você é um endereço de Deus na terra, entenda isso. Você é um endereço de Deus sobre a face da terra. Guarde isso no seu coração. E quem ainda não está num compromisso com Jesus, com tudo que você está sendo chamado, basta que agora, onde você estiver, você não precisa me dizer que você está fazendo isso. Mas você deve dizer para Jesus: eu estou fazendo isso. Talvez aí no seu coração, Ele que conhece o caminho do seu coração, você está dizendo: Jesus, pela fé agora, estou entendendo esta mensagem, eu estou declarando que eu estou me comprometendo com o Senhor, porque se Deus quer fazer da minha vida um endereço onde Ele também mora, eu quero ser esse lugar onde Deus está. E quero ser um abençoador com a minha vida todos os dias que o Senhor ainda me conceder. Então esta é a igreja de Jesus, onde o Senhor, Ele reúne aqueles que são sua casa para celebrar quem Ele é e para celebrar aquilo que Ele está fazendo. Então é a ideia, Luciana, de que o Espírito Santo está em todo canto. Em todo canto, onde tem alguém que está comprometido com Jesus, o Espírito Santo também está. Não é maravilhoso isso, Marcelo? Não é uma ideia assim extraordinária a ideia que o Senhor tem? Por quê? Porque todos nós estamos em missão. Todos nós estamos em missão. Lá em Atos 1:8, Jéssica, a palavra de Deus, ela diz o seguinte para a gente: vai aparecer para você, e eu também leio: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Diga assim: testemunhas. Por onde? Em toda parte. Em toda parte. É o Espírito Santo em todo canto. Fazendo o quê? Fazendo de mim e de você uma testemunha.
O que uma testemunha fala? O que ela faz? Ela conta da experiência que ela tem, ela conta daquilo que ela sabe, daquilo que ela tem vivenciado, né? Com quem? Com Jesus. Jesus diz: vocês serão minhas testemunhas, vocês vão para todo canto nesse mundo, e vocês vão falar a respeito do amor de Deus, o Pai, que me enviou em favor de vocês, e de que quando eu voltei para casa, o Espírito Santo veio para estar com vocês, para estar em vocês, e os conduzir de uma maneira segura, por uma vida muito complexa, cheia de desafios, cheia de muitas possibilidades, que, por assim dizer, fazem com que nós possamos ter, portanto, dependência do Senhor. Então, nós estamos em missão, sempre em missão. Por isso o Espírito Santo veio, para traduzir Deus para todo mundo. Então, sempre que você... Quantos conhecem alguém aqui que você diria: eu acho que essa pessoa, ela, se desse ouvidos ao que Deus tem para dizer, ia fazer bem para essa pessoa? Quantos aqui? Isso. Fez bem para você? Fez bem para mim. Tem feito bem para você? Tem feito bem para mim. Então, a gente precisa, já que nós somos o endereço de Deus sobre a face da terra, já que nós somos aqueles que são os portadores da vida de Deus, do Espírito Santo, nós somos agora, por assim dizer, os intérpretes, em o nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, daquilo que Deus tem para dizer para as pessoas. Então peça sabedoria. Peça sabedoria. Porque é verdade que entre, né, os de fé muçulmana tem os xiitas, e entre os evangélicos tem os xaatos. Então não seja do tipo xaato, seja sábio, com discernimento, e primeiro traduza Deus com a sua vida, para você depois dizer alguma coisa. Quantos estão nesse compromisso com Jesus? Então vamos ser assim, gente que tem uma mensagem substância, que tem uma mensagem de vida, que com a sua vida sinaliza que Deus é de verdade e que Ele está no meio de nós. Amém, meus irmãos? Mas em segundo lugar, nós temos também o Espírito Santo como um intérprete que traduz Deus para nós, mas que também nos traduz para Deus, sabia? Que o Espírito Santo também nos traduz para Deus. É o que Paulo apóstolo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 8, os versículos 26 e 27, onde está escrito o seguinte: quantos estão comigo ainda? Se você já saiu daqui por qualquer motivo, volta. Hoje diz que a mãe fez lá uma comidinha especial, eu vou lá comer, mas ainda ela está esquentando, então daqui a pouquinho, você também, seja o que você for almoçar hoje, daqui a pouquinho você vai desfrutar lá. Por enquanto nós estamos aqui, mais um minutinho. Diz assim o versículo 26 do capítulo 8 de Romanos: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Espírito que conhece, e o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Quantos já tinham ouvido esse texto na Bíblia, já leram esse texto em algum momento? Talvez alguns de nós aqui pela primeira vez, mas não é bom saber que Deus nos assiste? Ou seja, que Deus nos ajuda, que Deus nos acolhe, sendo nós quem nós somos? Então, para ser ligeiro aqui, deixa eu colocar para vocês algumas coisas que eu anotei. Estão comigo? Nós temos fraquezas, nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos contingentes, ou seja, nós somos inesperados, nós somos incertos, nós somos instáveis. De repente parece que não sei. Já acordou assim? Parece que não sei hoje. Está tudo estranho, está tudo esquisito, né? Não estou entendendo nada, é uma sensação. Essa é a complexidade do ser gente nesse mundo. Nós temos, portanto, fraquezas físicas, concordam? Nós temos fraquezas emocionais, nós temos fraquezas morais, nós temos fraquezas espirituais que nos esmagam.
De repente, os mesmos erros. Estamos lá, nós de novo, fazendo as mesmíssimas coisas que nós já entendemos, nós não deveríamos mais fazer. Mas de repente estamos lá. Por que é assim comigo e com você? Porque isso é coisa de gente. Então, essa leitura aqui, de que os mesmos erros, as mesmas falhas, as mesmas armadilhas, nós somos muitas das vezes ambíguos, ou seja, nós somos contraditórios. Às vezes, quem convive com a gente em casa, filho, não dá para entender, hoje estava assim, amanhã está assado, e depois de amanhã a gente não sabe como é que vai estar. Isso é coisa da gente. Nós somos assim, a gente precisa reconhecer, confessar essa complexidade que a gente carrega. Então a gente precisa se resolver. O Senhor, por seu Espírito, quer nos ajudar. Agora tem um problema. Está escrito aqui que nós não sabemos orar como convém. E por que é que a gente não sabe orar como convém? A resposta é simples, é uma pergunta. Por que está escrito, Suelen, que a gente não sabe orar como convém? Para mim, para você, para todo mundo que está aqui, Carlão. Porque nós não conseguimos manter comunhão ininterrupta com Deus. Nós não conseguimos. A gente não pode dizer que o tempo todo a gente está assim guardando com Deus a comunhão que nós deveríamos acordar. É um processo paulatino, demorado, mas ao qual nós precisamos ir nos rendendo. É por isso que Paulo, apóstolo à igreja de Tessalônica, vai dizer assim: vocês precisam vigiar e vocês precisam orar. E vocês precisam orar de forma constante. Manter-se alerta e em comunhão com Deus de forma permanente é uma coisa muito difícil. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: nós não sabemos orar como convém. E a grande dificuldade é essa dificuldade que a gente tem de manter comunhão ininterrupta, porque falta-nos discernimento. Às vezes a gente não enxerga tudo que a gente já deveria enxergar. Por isso a gente precisa da palavra, que é o que Jesus disse, o Espírito Santo vai usar para ser assim a régua. Quanto será que mede isso? Tem coisa que a gente precisa da trena, não é verdade? As costureiras, para medir direitinho, fazer ali, né, Eli? Diz que a mãe é uma baita costureira, né? Então, diz que mandou uma roupa e caiu assim de um jeito, né? Ô mulher entendida. Mas ela tem as ferramentas dela. Vocês entenderam, né? Então, ela tem as ferramentas dela. A nossa régua é a palavra de Deus. Quem é que tem razão? Nem eu, nem você, só Deus. Então vamos devolver a razão para o Senhor? O dia que você resolver devolver a razão para Deus, você vai brigar mesmo, menos com todo mundo que você conhece. Por que você é briguento? Porque é Deus quem tem razão e você não acolheu isso ainda e você quer ter razão, aí dá briga. É assim que é. Então quanto mais nós soubermos de Deus, mais chance a gente tem, mais falta discernimento. O que mais que a gente quer fazer? Nós queremos pressionar Deus com a urgência da nossa agenda. Você sabe que o brasileiro, eu vi esta semana no jornal a pesquisa da Organização Mundial da Saúde, de que o brasileiro, ele ganha de todo mundo no quesito ansiedade. O brasileiro é a gente desse mundo mais ansiosa da face da terra. Tem ansioso aqui? Levante a sua mão. Eu também padeço desse mal. O conselho da palavra é para a gente não viver assim, mas não tem como não ficar, você tem que reconhecer isso. Mas se é assim, nós então vamos pressionar Deus com a urgência da nossa agenda, porque nós queremos que a vontade seja feita no céu, em vez de nós buscarmos que a vontade de Deus seja feita na terra. Nós queremos assim: Senhor, o Senhor está vendo o que eu quero? Será que dá para o Senhor dar um jeitinho aí? Quando na verdade Jesus nos ensinou a orar assim: que seja feita, Senhor, a tua vontade, como no céu já está claro, aqui no meio de nós, na terra também. Então o reino de Deus, gente, vocês estão comigo aqui? O reino de Deus é esse ambiente, a minha vida, a sua vida, onde a vontade de Deus é feita. Ou a gente está fazendo a vontade de Deus ou a nossa. Você tem que decidir como é que você vai se organizar na sua vida. É a vontade de Deus, que segundo a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Fala comigo assim: boa,
perfeita. Quantos estão nessa comigo? Então fique com a vontade de Deus e coloque a sua debaixo da dele. Deu para entender? Faz um movimento aí, a minha debaixo da dele, a minha debaixo da dele. Porque a dele é boa, perfeita e agradável. E a minha? B.O. Então presta atenção, o Espírito Santo é esse que veio para nos ajudar. Então, mais do que nos prestar ajuda, ele toma sobre si a nossa carga. O Salmo 68, 19, em duas propostas para você. Bendito seja o Senhor, uma outra proposta, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. E eu creio que na nova versão transformadora, que é essa daqui, eu anotei aqui no texto para ganhar um tempinho. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus nosso Salvador. A cada dia Ele nos carrega em seus braços. Vamos dizer isso? A cada dia Ele nos carrega em seus braços. Não é bom estar nos braços de Deus? Não é melhor os braços de Deus do que a gente cair no braço de muita gente que não vai ajudar? É melhor estar nos braços de Deus. Então, as nossas fraquezas, ou a nossa fraqueza, nos levaria ao desfalecimento e ao desespero, não fosse a ajuda do Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós não sabemos orar como convém, por tudo que eu já expliquei, mas o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossa fraqueza. E o que é que ele então faz por nós? Ele intercede por nós. Você sabe que nós temos dois intercessores, Marcelo. O primeiro é um intercessor legal. Diga assim, intercessor legal. Romanos 8:34. Ali a gente encontra a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tem uma pergunta, o apóstolo Paulo sempre faz isso, ele pergunta e responde, nos faz pensar. Que bom que Deus nos faz pensar. Isso significa que ele não é um manipulador. Tem muita gente que fala, né? Não, porque faz um negócio na cabeça do povo. Não. As faculdades que eu fiz não me ensinaram o que eu sei da vida hoje, que eu aprendi com a palavra de Deus. Isso você não tem direito de questionar na minha vida. Então, o que eu aprendi com a palavra de Deus me abriu os olhos para enxergar a vida do jeito que a vida precisa ser enxerga. O resto é academia, que é bom, é técnica, é necessário para a profissão, para ganhar dinheiro, tudo isso. Mas vida, relacionamento, só Deus por sua palavra. Só Deus por sua palavra. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu, ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Agora, entenda isso. Intercedendo por? De que maneira que ele intercede? 1 de João, capítulo 2, por favor, filhota. 1 de João, capítulo 2. Você sabe que tem o Evangelho de João, depois tem 1ª, 2ª e 3ª João, e depois o Apocalipse, a princípio todas de autoria do mesmo João. A princípio. Diz assim a palavra de Deus: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Contudo, se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai. Como que é o nome dele? Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele é o nosso intercessor legal. É por isso que o sangue de Jesus continua nos purificando de todo pecado, Jennifer. É por isso que nós vamos a Ele e pedimos em nome de Jesus, quando tem arrependimento, quando tem confissão. Ele é o nosso intercessor legal. Já pensou se não tivesse isso? Por isso que é importante o que Jesus na cruz conquistou por mim e por você. Só que nós temos, por outro lado, um intercessor. Agora diga comigo assim, Geraldinho da Michele. Benção. Eu falo benção, que ele olha para mim e fala assim, benção. Não sei se é um jeito, né, que a gente criou assim, né? Intercessor, diga assim, existencial. Então, se Jesus é o nosso intercessor legal, o Espírito Santo, seu José, é o nosso intercessor existencial, gente. Porque ele nos socorre, nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, o que o Espírito Santo ele faz? Ele nos assiste em nossas aflições e leva as nossas mais profundas necessidades diante do trono de Deus. Quantos aqui já desesperaram da vida? Levante a mão, fui só eu. A minha avó falava assim, ai, estou desacorçoado. Era o jeitinho que a avó falava. Eu entendi esse negócio do desacorçoado da avó. É a nossa aflição, é a nossa angústia,
é a nossa agonia. Quantos aqui já não dormiram pelo menos uma noite na sua vida de tão angustiados? Você não conseguiu pegar no sono, porque aquilo não saía de você de jeito nenhum. E quantas não são as demandas, as situações, coisas de gente que a gente vivencia e que a gente precisa de socorro. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo de número 26 do capítulo 8, que a gente já leu, e agora a gente volta para lá, para a gente ser preciso no que Paulo apóstolo escreveu, porque ele foi conduzido pelo Espírito a essa compreensão, e para que nós também pudéssemos entender hoje que é 24 de maio de 2026, dia do Pentecostes, diz assim a palavra do Senhor, e o Espírito, versículo 26 do capítulo 8 de Romanos, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Na revista atualizada de Almeida, com gemidos inexprimíveis, se você prefere. Gemidos que não podem ser expressos em palavras. Então tem 3 ideias aqui. Primeiro, essa intercessão do Espírito Santo. Está comigo, gente? Lídio, tudo bem? Está dando para acompanhar aí? Tudo certinho? Vai mandar aquele abraço para a esposa? Por favor, fala para ela que eu sempre oro por vocês, tá bom? Então, a intercessão do Espírito, primeiro, ela é intensa, porque todo o amor de Deus por seu Espírito está investido na nossa vida nele. Entenda isso, tem um amor investido em meu favor, em seu favor. Por isso é intenso. É aquela ideia de João 3,16. Ele nos amou, Rodrigo, de uma tal maneira. Então a intercessão do Espírito é de uma tal maneira que ele nos abraça com força. Quantos aqui depois de um momento de oração parece que tiraram forças da fraqueza e se colocaram de pé? Será que fui só eu? É assim que o Espírito faz. Pense no seu momento mais crítico, de onde você saiu para estar hoje aqui. Foi o Espírito que de uma tal maneira encontrou o caminho do seu coração e te ajudou para você estar aqui. Ela é também, portanto, agônica, que é essa ideia de ser inexprimível, ou seja, sem palavras, coisa que não dá para expressar, mas é assim que o Espírito Santo está lá diante do Pai. Pense em alguém que está ali participando com você daquilo que você... Quantos aqui já só choraram, como Ana no altar lá do templo, quando ela foi buscar a Deus por uma resposta? Ana, que se tornou mãe de Samuel. Diz que o sacerdote olhou para ela, que ela ficava balbuciando e falou assim, essa mulher está bêbada, não é possível, o que ela está fazendo aqui? Foi repreender ela, e ela falou, não, eu estou angustiada, eu estou derramando o meu coração diante de Deus. Mesmo quando a gente não tem palavras, o Espírito está lá de forma agônica. Você entende? Ele pega o seu sofrimento e ele traduz o seu sofrimento para o Pai. Deu para entender isso? É assim que é, creia-me, está escrito, fique com isso e experimente isso. Experimente na sua vida, passando tempo de oração e deixando que o Espírito te assista, te acolha, te acuda, te favoreça, e ela é eficaz. Porque essa intercessão, como nós vimos aqui, é uma intercessão que o Pai, portanto, que conhece cada coração, sabe como ter esta interação, versículo 27 conta isso para a gente, com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai nos ajudar para nos colocar de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai. Se a gente pressiona a Deus, o Senhor nos acolhe na pressão que nós exercemos, não só para nos colocar no nosso lugar, mas Ele primeiro nos acolhe para nos assistir e nos fazer chegarmos lá onde Ele precisa nós cheguemos, para que nós possamos amadurecer. Quem que quer continuar criança para sempre? Ninguém. É bom ser criança, mas Deus fez a gente para a gente ter um processo de crescimento, de amadurecimento e de envelhecimento. São etapas que Deus criou, e nós precisamos respeitar isso, e é melhor se fizermos isso bem acompanhados. Então a intercessão do Espírito, ela é em nós, ela é por nós. Deu para entender isso? Ela é em nós, ela é por nós, e ela é no sentido de estar sobre nós, porque ela é uma intercessão que é direcionada para o Pai. E quem é que está com as suas mãos sobre as nossas vidas? O nosso Deus e Pai. Deu para você entender isso? Então o Espírito Santo, ele traduz Deus para a gente.
falando a nossa língua. O Espírito Santo, ele traduz a gente para Deus. Mas falta uma coisa, você concorda? E como que fica entre nós? Será que ele faz isso também? Ah, ele faz. O Espírito Santo me traduz para você, João. Me traduz para você, Diane. Me traduz para você, Dani. Mas traduz a Dani para o Brian, e o Brian para a Isabela, e a Isabela para o Lucas, e o Lucas para o Arthur, e o Arthur para a Liliana, e a Liliana para o Flori. Não é bom saber que a gente tem ajuda naquilo que nos diz respeito? E isso é muito importante porque o Espírito Santo interpreta homens para homens. Você sabe que interpretar é pegar aquilo que está sendo falado e fazer o outro entender. E como a gente tem dificuldade com isso? Vamos falar sério, certo, Victória? Nós somos gente que usa a mesma gramática. Mesmo que a gente não domine muito, mas é uma maneira de dizer. Mas apesar de nós usarmos a mesma gramática, nós não nos entendemos, porque nós temos pontos de vista diferentes, todos querem ter a razão, como eu disse. Então, a nossa realidade é essa. Então, nós precisamos de um tradutor que nos planifique e nos torne aptos à comunicação. Quantos estão comigo ainda? Nos torne aptos para a comunicação. Que essa é a grande chave do relacionamento humano. Por que que Deus escolheu a Bíblia? Por que que Deus se ocupou no tempo para que ela chegasse? Para que Ele fosse claro nas suas intenções. Para que Ele fosse claro nas suas propostas. Por que que o Espírito Santo veio? Para trazer clareza no que Deus quer dizer, nós já aprendemos. E naquilo que atrapalha a gente na nossa vida, que é demanda nossa, Leandro. O Espírito Santo nos assiste, nos ajuda. Para a gente vencer as demandas e continuar ouvindo o que Deus tem para falar. Só que tem essa questão entre mim e você. Lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho, por onde quer que a gente vá, ao encontro das pessoas no trânsito, a gente vive encontrando com as pessoas no trânsito. O que que acontece quando a gente tem aquele encontro no trânsito? O que que acontece? O que que acontece quando a gente chega na praia? Né? E você não tem espaço para você colocar a sua barraquinha, colocar a sua cadeira. O que que acontece quando alguém invade o seu espaço? O que que acontece quando a gente se esbarra por aí de alguma forma? O que que acontece? Então a comunicação é uma arte e o Espírito Santo é que quer nos ajudar. Porque Ele vai achar a gente onde a gente nem sabia que a gente estava. Tem umas horas que a gente está assim, parece que não sei, que a gente não sabe nem onde a gente está. O Espírito Santo vai lá e acha você. Isso aqui, ó, é dentro do casamento, é no relacionamento entre pais e filhos. É no trabalho, ao lado das pessoas com quem a gente tem que conviver, para a gente poder ali prestar o serviço, ganhar o nosso pão. É entre vizinhos, é na igreja, nos ministérios, nos esbarrões que a gente tem uns com os outros, porque tem. E não tem aperfeiçoamento sem amadurecimento, nem amadurecimento sem esbarrão. O esbarrão é importante. E a gente tem que estar disposto a ser alvo da ação do Espírito Santo na vida da gente. Talvez você está aqui, você está brigado com alguém. Talvez você está aqui, você preferia não ter que lidar com isso, mas assim... Quantas não foram as tensões que eu me lembro, as tensões entre mim e a minha esposa. Teve um tempo, eu já era pastor, a gente teve que encontrar um caminho. Talvez alguns casais aqui, talvez aqui entre pais e filhos, talvez entre irmãos, homens e homens, mulheres e mulheres, talvez entre famílias. Sempre vai ter alguma coisa que quer nos dividir, que quer nos separar. O Espírito Santo, Ele veio. Ele veio para nos ajudar nisso. Então, desde quando o Espírito Santo... Ele veio começar qualquer conversa, terminar qualquer conversa, ou retomar qualquer conversa, é algo que no Espírito Santo é possível. Eu vou dizer de novo. O que o Espírito Santo faz em mim e faz em você, e quer fazer por mim e quer fazer em você? Quantos estão comigo ainda? Já encerrando a mensagem. Com o Espírito Santo, vou dizer de outra maneira, no poder do Espírito Santo, eu posso começar qualquer conversa. Eu posso terminar qualquer conversa. Eu posso retomar qualquer conversa.
Tem as séries aí que a gente assiste, todo mundo de vez em quando tem um pouquinho de entretenimento. E fica aquela coisa, que é uma coisa bem de família, que é uma coisa bem de proximidade. As pessoas, elas falam em código. As pessoas, elas sempre presumem o seguinte, ou elas advogam o seguinte, mas o outro já convive comigo há tanto tempo, ainda não entendeu como é que eu funciono. Nós exigimos, nós somos muito exigentes uns com os outros, no que diz respeito a sermos acolhidos. Então essa é a arte da comunicação. Quantos estão comigo? Por isso que nós precisamos do Santo Espírito, sabe por quê? Como um intérprete para dizer o seguinte assim, viu, menos. Você quer ser ouvido? Mas você também precisa saber ouvir. Saber ouvir é uma arte que exige paciência, que exige domínio próprio, que exige algumas coisas que nem todos de nós, e assim, nenhum de nós nasce com isso, mas é o fruto do Espírito, é o Espírito que faz isso. E Jesus foi alguém assim. Por isso, o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, bondade, paciência, benignidade, domínio próprio, mansidão, essas coisas, tudo isso daí são marcas do caráter de Jesus que precisam ser formados em mim, formados em você, e é isso que o Espírito Santo, ele quer fazer. Quantos são candidatos a isso aqui? A começar qualquer conversa, a terminar qualquer conversa, a retomar qualquer conversa. Por que tem tanta coisa mal resolvida entre nós? Porque nós não queremos prosseguir nisso. Nós nos cansamos do outro, nós nos cansamos dos relacionamentos, nós nos cansamos da vida em comunidade. O dia de Pentecostes, o Espírito Santo, ele veio porque ele quer que eu vivencie isso. Que eu, assim como quero ser ouvido, permita-me ouvir alguém também. Esse é o poder do Pentecostes. Isso significa ser testemunha. Isso significa ser alguém apto a sair como um missionário, que a gente vai sair daqui a pouquinho como missionário de Deus. Nós vamos ao encontro das nossas famílias, como missionários do Senhor. Nós vamos para o trabalho, para a semana, como missionários do Senhor. Nós vamos como igreja de Jesus, empoderada pelo Espírito Santo. Então hoje pela manhã, guarde essas 3 coisinhas no seu coração. Que o Espírito Santo, ele traduz Deus para a gente. Ele quer que a gente entenda o que ele está falando. Ninguém precisa ficar sem ouvir a voz de Deus, nem de entender o que Deus quer dizer para você. Em segundo lugar, que ele nos traduz para Deus, quando ele nos assiste na nossa fraqueza e nos acolhe nas muitas coisas que acontecem em nós, e que ele nos traduz uns para os outros, de maneira que a gente possa seguir junto, porque quando quebra a comunicação, a gente divide, a gente separa. A gente precisa alcançar o outro com tudo que o outro carrega de bagagem. E é assim que é. Então a gente vai aprendendo a refazer a leitura das pessoas que nós conhecemos. Quantos entenderam isso? Quantos entenderam isso? Eu tenho os meus pais vivos. Cada um deles tem um jeito de ser. Com a minha mãe eu tenho um tipo de conversa, com meu pai eu tenho um outro. A minha mãe tem um tipo de linguagem, sem entrar no detalhe, meu pai tem um outro. Eu tive que aprender, e só foi com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, que eu aprendi essa linguagem. Para que eu possa dispensar a ambos a mesma atenção, dentro dos limites que cada um coloca, porque cada um coloca os seus limites, cada um tem a sua maneira de se aproximar, ou de se distanciar, é só para ilustrar, que assim é a vida. Eu com a minha esposa, eu com os meus filhos, eles estão aqui, e eu prossigo pedindo, Espírito Santo, me ajuda a fazer uma leitura, desde dentro da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos, me ajuda a fazer uma leitura quando eu chego na igreja, dos irmãos que eu já conheço há bastante tempo, me ajuda a fazer uma leitura das pessoas que vão chegando, me ajuda. E nisso, teve tanta barreira, que o Senhor, por seu Espírito, já me ajudou a vencer. E essa palavra se cumpriu na minha vida.
Mas não foi só na minha vida, foi na nossa vida, porque é em favor de nós, não é meu respeito, é respeito dele, da obra dele, que passa por mim, que passa por você. Nós somos a igreja de Jesus. Então hoje pela manhã, para nós encerrarmos aqui em oração, através desta canção, vou deixar que esta canção ministre ao nosso coração, e eu venho só para despedi-los com oração. Hoje pela manhã, dê uma resposta de fé ao Senhor. Se você não tem um compromisso com Jesus, talvez você tenha assumido, se não, assuma agora. Diga: Jesus, quero assumir esse compromisso de vida, numa declaração de fé, esta que eu estou fazendo. Estou comprometido com o Senhor. E pedir ao Espírito Santo que ajude você nessas 3 áreas, porque é assim que Ele faz. Quero ouvir a tua voz e entender cada vez mais o que o Senhor quer dizer para mim. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor me assiste em cada uma das minhas fraquezas, e me ajude, Espírito Santo, no que diz respeito ao que eu preciso para conviver com todo mundo que eu conheço. Eu quero ser alvo do teu amor e da tua ação. Vamos cantar. Fique de pé, por favor, que assim a gente já se despede na sequência. Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Nossos corações, louvado seja o Senhor. Cante mais uma vez, doce presença. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder. Te adoraremos, te adoraremos com tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Abram as suas mãos, queridos. Deus nosso Pai, por seu Espírito, trabalha na vida da tua igreja, trabalha em cada homem, em cada mulher que aqui chegou, e que agora, com a bênção do Senhor, será despedido para a vida, para retomar o dia a dia desde a sua casa.
Dá-nos, Senhor, graça para seguirmos ouvindo com clareza a Tua voz. Que o Teu Espírito siga falando ao nosso coração. O Senhor sabe o caminho de coração de cada pessoa que está aqui. Obrigado por nos acolher e nos assistir em tudo aquilo que é fraqueza da gente, em tudo aquilo que é demanda que a gente carrega. Nos momentos mais difíceis, clamamos e o Senhor nos acolhe. Obrigado, Senhor, por favorecer a nossa caminhada comunitária, por nos ajudar desde as nossas casas, na compreensão do acolhimento, de saber ouvir, para poder dizer de forma adequada as coisas que fazem parte do que precisamos em vida debater um com o outro, para construir um caminho comum e assim nos realizarmos lado a lado na vida, Senhor, como afinal é a vontade do Senhor para a nossa história. Quero enviar a Tua igreja, a cada pessoa que aqui chegou, como missionários do Senhor agora, para que sejamos todos frutíferos nessa semana, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, uma boa semana para você, cumprimente quem chegou, vai na paz.